do livro de 1 Reis, tá? O capítulo número 3. Versículos 3 ao 9. A gente pula os 5 para a gente ganhar tempo, tá? Mas é necessário que eu faça a leitura desses versículos para a compreensão da igreja. Deus colocou uma mensagem no meu coração e testificou que seria a mensagem para essa noite. Então, eu venho dizer para você que veio ouvir Deus falar, né? Tem essa boa notícia que Deus tem uma palavra para você, amém? Graças a Deus. Paz, querido, vamos 1 Reis, capítulo 3, tá? Versículos 3 ao 9. A gente tem visita aqui, a irmã, os mistérios ali atrás, né, irmão? Os mover de Deus aí. Graças a Deus. Vamos lá. Versículo 3. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. Versículo 4. O rei foi a Gibeão para lá oferecer sacrifícios, porque era o lugar alto mais importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Versículo 6. Salomão respondeu: foste muito bondoso com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração, diante da tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor, versículo 7, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio de teu povo, que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Versículo 9 e último. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, em algumas versões, entendido, para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar tão grande povo? Amém? Podei-vos assentar, em nome de Jesus. Agradeço pela reverência. Peço que a igreja fique ligada, os obreiros também, irmão, porque a gente vai pregar, o mundo espiritual se mexe, né? Domingo passado aí a palavra foi forte, o inimigo queria tirar a nossa atenção. Então peço para parar a movimentação da igreja na hora da palavra, né? Os obreiros em oração cuidem da qualidade do culto até o fim, para que nós possamos verdadeiramente sair daqui dizendo que nós demos o nosso melhor para Deus, amém? O centro desta reunião não é homem, mas o Senhor Jesus. Olhe para Ele e deixa Ele falar o seu coração, amém? Esse texto aqui está dentro do período da monarquia de Israel, os leitores da palavra de Deus sabem disso. Vai falar de um momento em que o povo de Deus, a nação escolhida, já está prestes a ser dividida, isso por causa de um erro cometido por Davi, erro que não tira o seu mérito como homem segundo o coração de Deus, não tira o seu mérito como um adorador, um homem fiel, cujo Deus honrou a promessa que fez a ele, até mesmo nas suas gerações posteriores. Salomão agora vai herdar um reino com alguns problemas, algumas dificuldades, porque todo ungido, ele recebe atenção, carinho, o amor de Deus, mas em contrapartida ele recebe um alvo nas suas costas e acaba se tornando uma peça invejada pelos homens, odiada. A unção de Deus causa inveja, a unção de Deus causa raiva, chama atenção, atrai de tudo que é tipo de gente que você pode imaginar. E Davi, como ungido, atraindo as pessoas a si, não atraiu somente admiradores, ajudadores, valentes, mas também atraiu pessoas que queriam vê-lo destruído de qualquer forma. Um exemplo disso é o próprio reino, as tribos do norte nunca conseguiram se acostumar com alguém do sul no trono. Eles sempre preferiram Saul, sempre preferiram a família de Saul, e Davi, como tinha um compromisso em primeiro lugar com Deus e não com homens, não se importou com aqueles que eram opositores do seu reinado, mas seguiu fielmente ao Senhor, reinando e fazendo a vontade de Deus,
e governando o povo a quem Deus colocar em suas mãos. Davi, segundo a história bíblica, já está prestes a morrer e ele vai entregar o trono ao não favorito. Quem conhece a história, o favorito era Adonias e Salomão, que está no trono, era o improvável. Era aquele que ninguém imaginaria que seria herdeiro e que ninguém queria, porque era fruto de adultério, fruto de um relacionamento ilícito. Mas quando eu olho para Salomão, eu vejo a história de um crente, crente como eu, crente como você, pessoas que são frutos de vários pecados dos nossos pais, pecados passados, que as pessoas dizem, esses não podem, esses não merecem, mas Deus olha diferente porque Ele conhece o coração do homem e diz, os homens dizem que não, mas eu tenho cadeira para ele, eu tenho unção para ela, eu tenho reinado, eu tenho uma honra a dar para aqueles que o mundo rejeita. E eu profetizei aqui, né? Quem é sensível já sentiu o espírito da profecia, aleluia! E tomou posse. E Deus faz como fez com Salomão, com as nossas vidas, né? Nos honra, nos dá promessas, nos fortalece em meio a perseguições. E o interessante é que o texto lido, eu estava meditando muito, aliás, estou meditando muito no Antigo Testamento, apesar que, se eu for falar a verdade, eu medito no Antigo e no Novo, porque eu leio 4 livros por dia, ou 4 espécies de livros por dia. Então a Bíblia está entre os livros que eu leio e nunca vai sair, porque ela é o mais importante, né? Mas meditando no que diz respeito ao Antigo Testamento, nós vamos ver aqui na história de Salomão exemplos tremendos, ensinamentos poderosos para você ser bem-sucedido, ser abençoado, ter uma caminhada maravilhosa com Deus. Eu não vim aqui impressionar ninguém, a maioria aqui já nos conhece tantos anos, né? E o meu objetivo é sempre alimentar o rebanho que Deus colocou sob a minha responsabilidade, assim como também a bispo, representando esse ministério. E o que eu quero dizer neste domingo para vocês que me ouvem aqui, que estão olhando os meus olhos, aqueles que vão assistir pelas plataformas, pelo YouTube, é que nós podemos aprender com o coração de Salomão. Se eu fosse dar aqui um tema, aliás, eu vou intitular a mensagem para ficar mais fácil, eu vou dizer aqui que eu vou pregar sobre o coração de Salomão. E quem assim tem um pouco de experiência com Deus, com o mundo espiritual, sabe que um coração define tudo. Sabe que o coração é o segredo do sucesso ou do fracasso, né? E o coração de Salomão é um coração muito lindo, semelhante ao coração do pai dele. Por quê? Porque nós vamos perceber isso nas atitudes deste moço. A verdade é que ele é um jovem, segundo os sábios, os seus próprios contemporâneos e escritores, escribas da época. Não está na Bíblia, mas em livros heterodoxos, não bíblicos, não ortodoxos, não canônicos, nós vamos ver que eles dizem que Salomão tinha em média 20 anos quando começou a reinar. Então, de fato, ele é uma criança, porque com 20 anos nós somos muito inexperientes ainda. Para quem quer ministério muito rápido, ministério está muito aliado à maturidade também, né? Então, Salomão ainda é moço, ele mesmo diz isso, ser uma criança. E o capítulo que nós estamos aqui nos identificando para aprender com o coração de Salomão é o capítulo onde Deus aparece para ele pela primeira vez. Foi o primeiro encontro do Deus do pai dele com Salomão. Davi era tão íntimo de Deus, que mesmo morto, quando Deus aparece para Salomão, Salomão não consegue se relacionar com Deus diretamente, ele sempre tem que mencionar o pai dele. E o que isso nos ensina? Que uma geração que vem agora não é nada se ela não olhar para os seus pais na fé. Nunca seremos um Salomão se a gente não aprender a respeitar a autoridade e a unção que foi dada aos Davis que vieram antes da gente. Então, nós começamos a aprender com o coração dele valores que fizeram ele estar onde esteve e ser honrado aonde ele esteve. Porque eu sei que o século que nós vivemos não
com olhar crítico, não com olhar de julgamento. É um século onde as pessoas estão muito ansiosas para crescerem, terem as coisas, terem sucesso, se estruturarem na vida. Não falo que isso é errado, mas no meio há tanta agitação para ter, chegar, conseguir. As pessoas estão esquecendo do mais importante, que não é chegar, mas permanecer. Uma coisa eu aprendi com o joelho no chão: a sua fé te faz abrir portas, mas a sua gratidão mantém elas abertas. Muita gente poderia estar em lugar melhor, não está porque não soube ser grato, não soube honrar aqueles que lhe deram oportunidade. Então, que nós não cometamos o mesmo erro, saibamos honrar a Deus, saibamos honrar as autoridades de Deus, saibamos honrar os verdadeiros profetas, os verdadeiros amigos, aqueles que Deus tem colocado no nosso caminho como anjo. Isso é muito importante. Olhando para o coração de Salomão, nós vamos ver aqui exemplos perfeitos para a nossa vida cristã. Em primeiro lugar, no versículo de número 3, nós vamos ver que o próprio texto, o próprio autor, o próprio escritor vai nos dizer que Salomão amava o Senhor e andava nos estatutos de Davi, seu pai. Isso está no versículo 3. A primeira coisa de quem tem um coração pronto para reinar, pronto para vencer, é, em primeiro lugar, amar o Senhor. Eu posso definir aqui em muitas palavras o fato de se amar a Deus, mas uma é necessária e importante, que nós mostramos o amor que nós temos por alguém ou por algo pelo tempo que nós passamos com esse alguém ou com esse algo, né? Eu vou repetir: é demonstrado o amor que nós temos por alguém ou por algo pelo tempo que nós passamos com alguém ou com algo. Uma pessoa que ama Deus e não gosta de orar, uma pessoa que diz que ama a Deus e não tem tempo para meditar na sua palavra, uma pessoa que diz amar a Deus, mas diz que está sempre ocupada para ir para o culto, para congregar, este amor não é verdadeiro. Por quê? Porque Jesus vai nos ratificar isso. Jesus vai dizer, falando, ensinando aos seus discípulos em uma certa passagem, que nisto conhecereis se vocês me amam ou se me amais. No que? Se guardares os meus mandamentos. E para guardar mandamento tem que dedicar tempo para aprender o mandamento. Como é que nós vamos amar aquilo que nós não conhecemos? Então Salomão amava a Deus, e se ele amava a Deus, a Bíblia vai nos mostrar e vai nos confirmar que ele tinha comunhão com Deus. Aleluia! Comunhão com Deus. Eu estava hoje em oração e o Espírito Santo falou comigo, e ele falou assim comigo: filho, grande parte da minha igreja vem nos meus cultos, me adoram, mas não sabe o que é isso que você está tendo agora: comunhão, falar comigo, orar aonde a sua alma, a sua mente, o seu corpo esteja totalmente envolvido com Deus. As pessoas, elas agregam tantas informações, informação do TikTok de manhã, informação do YouTube na tarde, informação do WhatsApp na noite, informação do Facebook de tarde, de manhã, de noite, do Instagram, e ouve um, ouve outro, ouve vídeo, ouve coisa banal, ouve pregações. Ela mistura tantas coisas no que diz respeito a redes sociais, que quando ela vai tirar um tempo a sós com Deus, e se é que tira, ela não consegue se conectar. E não tendo conexão verdadeira, real, não há amor, não há paixão. Eu venho dizer para você que a igreja do Senhor não pode perder o amor por Jesus Cristo. Você acha que é lindo para Jesus nos ver simplesmente como frequentadores de igreja? Como pessoas que parecem ser dele, mas não são? Não é. Porque Deus conhece aqueles que são dele. Isso vai além do estereótipo, do jeito de vestir, do jeito de falar. São coisas espirituais. Então amar a Deus nos mostra que é ter um coração que deseja estar a sós com Ele todos os dias.
alimentando o amor como um casal alimenta, como namorados alimentam, aquele amor fraternal como um familiar ou um amigo alimenta. Então, quando amamos a Deus, nós temos tempo para Deus, porque consecutivamente, falando do amor, o texto vai nos falar de andar nos caminhos da palavra de Deus. Salomão amava o Senhor e andava no caminho de seu pai, Davi. Quem é Davi aqui? Não é simplesmente um pai biológico, mas a Bíblia faz questão de falar que Salomão andava nos caminhos de Davi, seu pai, porque Davi era o seu mentor espiritual, Davi era o seu pastor espiritual. Então ele via o que Davi vivia e ensinava. Ele aprende com Davi a vida com Deus. Ele via Davi se trancando no quarto, jejuando, e não saía enquanto não tivesse uma resposta de Deus. Ainda que criança, ele percebia. Salomão é uma criança que tem uma ótima referência espiritual. Não vou dizer que Davi é um ótimo exemplo como marido, como uma figura paterna, familiar, porque muitos erros foram cometidos dentro da sua própria casa, mas como um homem de Deus, Davi foi o melhor exemplo que Salomão podia ter. E Davi mostra um coração que observa seu pai e busca imitá-lo. Aleluia! No Novo Testamento, Paulo vai dizer assim, ele tinha tanta vida com Deus, que Paulo, o apóstolo, o filósofo cristão, vai dizer: me imitai. Ele não vai dizer imitai a Cristo. Aí você fala, mas como um homem pode dizer assim, me imita, ao invés de imitar a Cristo, que é Deus, que é santo, que é perfeito, sendo que a Bíblia, ou o Novo Testamento, lá em Hebreus, vai dizer que nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e não homens. Ei, mas Paulo não era um homem comum. Paulo estava tão impregnado com Deus, tão envolvido com a lei, com os mandamentos, com o amor a Deus, que ele tinha autoridade de dizer: ei, pode olhar para mim, porque quem olha para mim, olha para Cristo. Quem olha para mim, vê a glória do Deus que eu amo. O coração de Salomão nos mostra uma pessoa que ama a Deus e busca seguir exemplos de quem andou com Deus. Muitos jovens estão aqui hoje. Eu poderia perguntar, jovem, quem é seu exemplo? Quem você está admirando? Eu admiro a atriz lá no Instagram de Hollywood. Eu admiro aquele ator que fez a série, né, tal e tal na Netflix. Eu venho dizer para você, se você quiser ter uma vida melhor, de sucesso, não escolha referenciais errados. Homens de Deus e mulheres de Deus são os maiores referenciais que nós podemos ter para uma vida de sucesso. Então Salomão se mostra amante de Deus, e o mandamento diz isso: amar a Deus acima de todas as coisas, o nosso próximo como a nós mesmos. Um coração de Salomão, um coração vitorioso, ama a Deus, deseja Deus. Todas as vezes que nós estamos nas decisões da vida, a minha vontade ou a vontade de Deus, só escolhe a vontade de Deus quem ama a Deus. Muitas pessoas tiveram o mesmo convite que você teve, de se entregarem a Jesus, de largarem o mundo, de viverem uma nova vida, de se santificarem nas águas do Espírito, no sangue do Cordeiro, serem lavados para uma nova vida regenerada em Deus. Mas essas pessoas não amavam a Deus o suficiente para renunciar à sua própria vontade. E Salomão, como um exemplo de coração de sucesso,
ele não titubeia, ele não demora, ele não duvida, ele já sabe a quem escolher. Não eu, mas os caminhos de Deus, ao qual meu pai também andou. O versículo 4, a parte final vai dizer assim: 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Um coração de Salomão, um coração que agrada a Deus, que traz a honra de Deus para a vida de alguém, ele gosta de ofertar altas quantias no altar de Deus. Eu falei aqui ontem na aula que eu ia falar sobre isso, você vê que a palavra me levou para isso. Que eu falei que todo pastor que eu conheço que está construindo igreja, ele recebe dos membros 1 ou mais carros doados para a construção do seu lote. Quem já viu história de pastor que está construindo igreja e os membros doam um carro? Pois aqui na igreja, até agora, a não ser os próprios pastores, ninguém doou um carro. Aí eu vou pregar para uma pessoa ou um grupo de pessoas que chegam na igreja e acham que Deus é obrigado a tirar você do deserto, que acha que você pode comprar profeta para ele botar a mão na sua cabeça e a sua história mudar. Mas quando a palavra pergunta: seu coração é perfeito como o coração de Salomão? Será que você tem história de um membro que dá altas ofertas na igreja que você congrega? Eu não tenho nem tempo para pregar o que foi feito aqui, porque a segunda história, depois da rebelião de Absalão, que tentou tomar o reino de Davi, estava tudo bagunçado, o reino estava economicamente falido, e os historiadores vão dizer que Salomão quer falar com Deus, e Salomão sabe que Deus não fala com qualquer um. O que ele vai fazer? Ele conhecia a Bíblia, ele teve pai para ensinar, ele não ficou por aí perdido. Ele tinha pai na fé dentro de casa. E ele entendeu: para Deus falar comigo tem que ter sacrifício. Aí uma geração não sacrifica nada. Até para ir para a igreja, irmão, tem como vir para me buscar? Paga um Uber. Abraço e ele quer falar com Deus, o Deus do pai dele, só que ele fala: eu sei que o Deus do meu pai não fala e nem aparece para qualquer um. Segundo a história, não a Bíblia, para ninguém me criticar, diz que ele perguntou para os conselheiros: o que nós temos aqui? Eles disseram: nós temos esse tanto de boi, esse tanto de jumento, esse tanto de vaca, para segurar aí pelo menos o sustento da casa real e dos funcionários. Salomão disse: eu não quero saber, pega tudo e leva para o monte. Diz a história que os conselheiros iam questionar, porque já entendiam que ele ia fazer um oleolá no hebraico. Pastor, o que é um oleolá? Oleolá é queimado que sobe. Não entendeu não? Oferta queimada no fogo. Eles disseram: esse menino está doido, ele vai queimar tudo que a gente tem no fogo. E Salomão disse: sim. As pessoas iam fazer um holocausto num dia, outro numa semana. Ele faz 1000. Então, se a Bíblia diz que Salomão amava o Senhor, ele amava a Deus, porque quem ama mostra com suas atitudes. Esses crentes, irmão, avarentos, que vivem num platonismo, um mundo imaginário, que não tem sacrifício, esforço nenhum, e fica questionando a Deus porque não recebe vitória. A resposta está aqui: seu coração não é perfeito ainda, é necessário uma conversão, uma mudança. Um coração
de Salomão gosta de dar o melhor em oferta a Deus. Não é resto não. Não é você guardar de 50 em casa, de 100, pegar de 2 rasgada com durex e trazer esse resto, porque se nem você quer o resto, quanto mais Deus que é santo. É uma falta de vergonha que a igreja brasileira tem na cara, de fazer as coisas da forma que quer, do jeito que quer, e achar que consegue enganar Deus. Tem gente que o infeliz nem para comprar uma roupa bonita ele tem coragem, não abre a mão para vir cultuar. Deus fala: se converta hoje, para que o seu caminho seja um caminho melhor do que esse que você está seguindo. A Bíblia condena a avareza, e é o que mais nós vemos. O povo gosta de poder, gosta de língua estranha, gosta de adorar, mas quando fala da oferta, sai o Espírito Santo na hora e entra uma legião. Você não conhece a Bíblia. O que mais tem na Bíblia é Deus sendo presenteado. Deus sendo presenteado, o ministério recebendo oferta, sacerdote sendo honrado. Um coração de Salomão dá o melhor. Salomão não era aquele que fica: eu estou quebrado. Ele já sai amaldiçoando ele mesmo para ninguém pedir nada para ele. Eu estou quebrado, estou na prova. Às vezes você vai cumprimentar, irmão, ele nem te dá a paz do Senhor. Já chega: irmão, estou na prova, estou sem dinheiro. Tipo assim, para a igreja não pedir nada para mim. Você não é obrigado a dar. Mas quando a bênção descer sobre o fiel, fica chupando o dedo calado, sem reclamar, sem biquinho, sem birrinha. Porque Deus é justo. Quando você vê o irmão honrado, engole seco, porque Deus não honra vagabundo nem à toa na casa dele. Deus não dá o melhor de vestir, o melhor de comer, não dá unção, revelação, poder para quem não tem história de amor com ele. Se você não tem, eu te aconselho, começa a construir hoje, que ainda dá tempo. O versículo 6: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça, em retidão de coração perante a tua face. Primeiro, quem ama a Deus não fica buscando as mãos do Senhor, busca face. Eu vou explicar qual é o grupo que busca mão e o grupo que busca face. O grupo que busca mão só vem para a campanha de chave de carro, de vitória, de quebra de maldição. É o que ora por mim. Jesus não rasgou o véu mais não. Ele não pode entrar no santo não. Alguém tem que entrar para ele. É o que só quer as mãos. Mão significa favor de Deus. Só quer sugar. Olha lá. Suga tudo. Suga pastor, suga profeta, suga todo mundo. Só quer. A sanguessuga tem 2 filhas, diz o sábio. Dá e dá. Já viu aquele ditado que diz, que ele dá, né? Mas vem a mim, meu nosso reino, nada. Davi não buscava mão não, Davi buscava face. Sabe o que é buscar face? É viver uma vida aonde o reino de Deus está em primeiro lugar. Aonde você diz: Deus, olha para mim porque eu te amo, olha para mim porque eu tenho um compromisso contigo, olha para mim porque eu te adoro, seja na luta, seja na prova. Buscar a face de Deus é buscar a presença, a comunhão, a glória, a transformação, as coisas espirituais e o caráter de um homem e mulher de Deus. Diante da face, presença, amar a presença de Deus. Buscar a face é comunhão, buscar a Deus.
incessantemente. Este é o exemplo de Davi para Salomão. E o que Salomão vai nos ensinar falando do pai dele para Deus? Isso é coração de gente que vai longe. Um coração humilde e que reconhece que o mérito não é dele. Você está entendendo? Sabe o que Salomão quer dizer aqui? Ele está no trono. Ele recebeu a bênção. Ele é a autoridade maior na sua nação. Mas ele não se dirige a Deus dizendo: Deus, sabe que eu sou inteligente, eu sou o cara, né? Tirei Adonias, que era o herdeiro legítimo, e estou aqui segundo o meu mérito, o meu conhecimento, a minha unção, o meu poder. Ele está fazendo um memorial. O crente grato já teria entendido isso aqui. Ele está honrando quem é o motivo dele estar no trono. Salomão está mostrando que tem um coração que reconhece que não foi ele que fez, mas foi alguém. Ele está dizendo: Deus, eu estou aqui porque alguém foi fiel, alguém não desistiu, alguém pagou o preço. Eu não estou aqui por causa de mim, eu estou aqui por causa do meu Pai. Irmãos, um coração desse é um coração precioso diante de Deus. Tem gente que chega onde quer, se forma na faculdade que queria, consegue o emprego que queria e se torna a pessoa mais soberba do mundo. Por isso que muitos crentes não vão chegar em alguns lugares, porque Deus não vai perder a alma de crente. Porque alguns crentes só vão ser humildes e bênção na prova. Deus sabe, se eu der um cargo para esse homem, se eu der o que ele pede, eu vou perder ele. Mas Salomão podia ter, porque estava preparado. Ele está no trono e ele diz: o trono não é mérito meu. Ele está dizendo: eu estou aqui, Deus, porque meu pai. Foi meu pai que lutou com o gigante. Foi meu pai que enfrentou a nação, enfrentou o inimigo. Meu pai te buscava nas cavernas, nas lutas, sem desistir, glorificando o teu nome e guardando a tua lei. Foi ele que construiu. Ai, cheque alabraço, muita gente se forma, não lembra nem do primeiro professor que ele teve na escola. Muita gente, quando é abençoada, esquece até do pastor que foi o primeiro a botar a mão e profetizar o milagre na sua vida. Gente que não podia ter filho, recebe o milagre na igreja, o filho nasce, sai da igreja e tira o filho e ainda fala mal de igreja. Mas o coração de Salomão é um coração que reconhece, não é um coração ignorante. Porque a verdade é essa, tem gente que está de pé nem por causa dele. É por causa que Deus ama outra pessoa que lembra de você em oração. Se fosse por você, você já tinha caído, mas Deus lembra daquele que tem vida no altar. O coração de Salomão não tem soberba. Eu estou aqui, eu sou rei, eu faço o que quero, como quero. Não, negativo. Deus, eu não vou nem falar de mim. Quem sou eu? É meu pai. Ele foi teu servo. Ele andou contigo. Ele foi verdadeiro, ele foi justo. Ele foi reto de coração. Diante da tua face, Deus, eu estou aqui reconhecendo que foi o mérito, o esforço do meu pai que me deu esta oportunidade. No versículo de número 7, parte parcial do versículo vai dizer: Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi.
fez o teu servo reinar em lugar de Davi. O que Salomão está dizendo com isso? Que o que ele tinha e aonde ele estava só aconteceu porque Deus decidiu investir na vida dele. Salomão era um projeto falido, que o primeiro filho morreu, o segundo a família real tentou matar. Então ele vai entender que se ele está vivo e se ele está num trono, não foi ele, foi Deus. E eu dou um conselho para essa geração: reclamar menos e reconhecer mais Deus na sua vida. As pessoas ficam reclamando porque tem conta para pagar. Deixa eu te falar uma coisa: antes de reclamar do IPTU, da prestação do aluguel da casa, agradeça por ter a casa. Antes de ficar falando que as prestações do seu carro estão muito altas e não tem muito para pagar, agradeça que você conseguiu o carro e Deus te deu. A igreja não reconhece mais Deus. Nas mínimas coisas, irmãos, nós temos que reconhecer que vem de Deus. O ar que respiramos, a nossa vida, cada conquista. Quem não valoriza as pequenas conquistas nunca chegará nas altas. Ei, para de ficar comparando a sua vida com a dos outros, não dá certo. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém tem a mesma chamada, os mesmos projetos. Eu estou triste porque o meu negócio é pequeno. Para Deus não tem negócio pequeno. É sonho ou não é? É projeto realizado ou não é? Então, se é, se alegre, dê o seu melhor e desfrute daquilo que você sabe que foi Deus que te deu. Seja grato pela sua casa, seja grato pela sua igreja, seja grato pelos seus líderes, seja grato por esse carro velho, esse barraco, essa família problemática, eu não sei. Seja grato. Aleluia. Seja grato, reconheça Deus em tudo, até nas lutas e nas provas. Reconheça Deus. Sempre aprendemos nas nossas lutas, sempre aprendemos nos nossos erros. Cristão só caminha para cima, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Salomão vai reconhecer Deus na sua vida. Isso é muito importante. Ele escolhe a quem ele quer. A um ele exalta, diz a palavra de Deus, a outro ele abate. Porque a vida do homem é um laço do passarinheiro. É tão simples, é Deus olhar para alguém e fazer. E dizer, não é porque você é melhor, porque eu quis fazer, te escolhi para isso e acabou. Valorizar o que Deus faz na sua vida. Eu nunca guardei mensagens poderosas, impactantes para maiores números de pessoas. Eu sempre vim para esse altar para dar o meu melhor, porque se Deus me deu, e se as pessoas que estão na minha frente foi Deus que escolheu, então não tenho porquê ficar pensando coisas que não vale a pena pensar, a não ser honrar a Deus, valorizar. As pessoas estão querendo viver de aparência, irmãos, não vá por esse rumo. Nada compensa um fracasso em casa. Aonde você tem que ter sucesso é na sua casa. Eu vou dar um conselho aqui para pessoas casadas ou não: se vive junto, seja mais apoiador do que crítico. Porque já temos um mundo lá fora nos oprimindo, mensagens negativas, rumores de coisas horríveis, pessoas sempre bombardeando a gente com frustração, com espírito de medo, de acusação. Mas que dentro da sua casa você estabeleça um altar para Deus e diga: aqui quem manda é Deus, o amor de Deus está aqui e nós vamos nos unir para isso.
versículo 8, parcialmente vai nos dizer: teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande. Salomão reconhecia que o que estava na mão dele, porque povo pode ser recurso, não era dele, era de Deus. Eu sou rei, mas o povo não é meu, o povo é seu. Um coração de Salomão reconhece que o que chega até nós não é nosso. Eu não posso fazer o que eu quero com as coisas que estão sob a minha responsabilidade. Como pastor, eu não posso falar o que eu quero aqui. Como pastor, eu não posso decidir o dia que eu vou estar, o dia que eu não vou. Quem eu atendo, quem não atendo, não é meu. É de Deus. Como pastor, eu não posso dizer: ah, não, eu gosto do fulano, eu vou aliviar a mensagem. Não posso. Como marido, eu não posso fazer o que eu quero dentro de casa ou com a minha esposa, porque o meu matrimônio foi Deus que deu. Então eu tenho uma postura diante da palavra para tentar observar e cumprir. Eu tenho que ser fiel, eu tenho que ser honesto, eu tenho que estar próximo, eu tenho que defender e honrar aquilo, sabendo que não é meu, é de Deus. E tudo que é de Deus na nossa mão é joia preciosa. Deus está falando com alguém aqui. Colocou nas suas mãos, cuide, sabendo que a responsabilidade é maior, porque é daquele que um dia todos nós vamos prestar contas. Você é crente, como usou seu dinheiro, vai prestar conta. Você é casado, como você tratou a sua família, vai prestar conta. Você é crente, como é que você foi como líder, vai prestar conta. Ah, eu sou membro de uma igreja, como você foi como membro, como ovelha, vai prestar conta. Ah, eu sou empresário, vai prestar conta. Ah, eu sou funcionário, sou servo, vai prestar conta. Coração que prospera tem responsabilidade, sabe? Epa, não é meu, não posso fazer como eu quero, do jeito que quero, é dele. Coração que é próspero, um coração de Salomão, não vive a vida do jeito que quer, porque nem a vida dele é mais dele, é de Deus. Tem que se acostumar com orientação que vem do alto. Se é sim, sim, se é não, é não. Você pode projetar, pode sonhar. Se Deus tiver no negócio, vai. E não olha para o homem. Mas se Deus falar não, não hesite em obedecer. Salomão entendia isso com seu coração. E o que é lindo, uma grande multidão que ele tinha que julgar, pastorear e ainda dar contas com quem era o verdadeiro dono. Isso nos fala de uma igreja responsável. Sabe por que Deus está tirando o ministério de muita gente? Porque tem muita gente com idade de homem, cara de homem, barriga de homem velho, mas é menino. Deus só vai dar coisa grande para gente responsável. Tem gente que não é fiel nem antes de começar a história dele. Salomão já começa certo, fiel. Aprendeu com o pai, honra o pai, segue os caminhos do pai na fé e começa honrando a Deus. Salomão não era irresponsável, era focado. Se você não consegue ser fiel num dízimo, que Deus me perdoe, não é desrespeito com a ordem divina, mas para mim é uma mixaria.
de 10% você não consegue honrar Deus. Como é que você espera que Deus te dê coisas grandes? Se Deus te dá uma vendinha de balinha, você não sabe administrar, está gastando mais do que recebe, como é que você vai querer um comércio grande? O brasileiro pensa que Deus tem que fazer tudo e ele ficar lá parecendo um palhaço irresponsável, descendo no monte dizendo: Deus, vai aprender a ser responsável com aquilo que você quer. Com Deus não se começa construindo por telhado, nem pulando degraus. É passo por passo. Se essa vitória não chegou para você ainda, é porque você não está preparado. Tudo, material, matrimônio, ministério, são responsabilidades. Você não é fiel para limpar uma igreja. Tem Deus me honra porque eu te dou minha vida. Tu não dá nem glória a Deus. Glória a Deus, que é a coisa mais fácil. Glória a Deus, você não dá. Quem dirá a sua vida? Deus está abrindo os olhos espirituais de pessoas aqui para parar de mimimi, reconhecer que a gente tem muita coisa a mudar. Muita. Para exigir menos e fazer mais. Igreja agora virou moda, lugar de você buscar bênção. Vai te converter, rapaz. Igreja não é lugar de buscar bênção, não. Igreja é lugar de adorar o dono da bênção, dando a bênção ou não. E quando está lá fora, não vá atrás de bênção. Seja você uma bênção. Ai, a série labrai, porque Deus ainda quer abençoar Salomões ainda nesses dias que vivemos. Ele quer cumprir promessas, Ele quer honrar, Ele quer manifestar glória. Esse homem teve tanta glória que o mundo ia até ele para ouvir a sabedoria dele. O homem era tão cheio de Deus que se alguém dava um presente para ele, ele devolvia dobrado. Porque ele entendia de mundo espiritual. Porque ele entendia o desafio. Aquele pagão está me dando presente para dizer que o Deus dele pode. Pois eu vou devolver dobrado para dizer que o meu Deus, o único Deus, tem mais do que o Deus dele dá para ele. A avareza não é coisa de crente não, meu filho. Coisa de idólatra. Quem tem Deus tem para dar. Eu vivo isso aí. Estou nem aí. Deus mandou, eu vou lá, compro. Deus mandou, eu vou lá, abençoo. Graças a Deus, Deus me deu o cartão. Não vivo com o salário que alguns têm. Vivo por fé. Mas eu não duvido do Deus que me provê. Sabe? Quando você começa a amar Deus e praticar mesmo a palavra, a sua vida começa a evoluir. Você começa a sair do lugar. Você deixa de ser um frequentador de igreja estagnado e vira um vivente da fé. E este versículo 9, que em parte vai dizer: ao teu servo, pois dá um coração entendido. Aqui eu estou terminando. Repita assim comigo: a teu servo. Não, sei que a Bíblia até ensina que Salomão já coloca logo qual é a posição dele. Não é rei, é servo. Diante de Deus, eu não sou rei, eu sou servo. Diga: a teu servo, pois dá um coração entendido. Diga: um coração entendido. Que eu acredito é que deve estar na maioria das versões das Bíblias que estão aí. Salomão está aqui terminando o versículo, e segundo a mensagem que eu trouxe para vocês, mostrando que um coração inteligente sabe qual é a maior riqueza que um homem pode ter. E isso às vezes é um problema de muitas pessoas que querem prosperar e não sabem nem
diferenciar duas coisinhas. Ter dinheiro e ter riquezas. Muitos de nós não sabemos nem a diferença dessas duas palavras e saímos pedindo coisas para Deus. Ter condições é uma coisa. Ter dinheiro, ter riqueza são outras. Sabe por quê? Só um exemplo aqui. Com dinheiro você pode comprar a casa mais linda que você encontrar no mundo. A melhor mansão. Mas você não compra um lar. Deu para pegar a diferença? Com dinheiro você pode chegar à maior posição que você quiser entre os homens. Mas você não compra a felicidade da realização pessoal. Esse homem podia pedir tudo. Se Deus fosse abrir a mente da igreja hoje, quando as pessoas vão orar, o que elas estão pedindo? O que será que nós estamos pedindo para Deus? O que é que você pede para Deus todos os dias? Porque este homem, quando se encontra com Deus, face a face, na sua primeira experiência de uma conversa com o Criador dos céus e da terra, ele vai fazer um pedido: me dá um coração entendido. Se eu estivesse do lado dele, ou qualquer um outro homem na época, ia dizer: louco! Você poderia pedir qualquer coisa. É Deus que está te dando, dizer assim: pede o que tu queres que eu te darei. Você está pedindo um coração entendido. Mas sabe o que significa um coração entendido no original? Eu senti que Deus deu essa palavra justamente por causa desse versículo, para confirmar o que foi pregado aqui nessa semana, que alguns não estão fazendo mais. O texto original não quer dizer de forma literal coração entendido, mas me dê um coração que ouve. Só isso. Se Deus aparecer para mim, o que tu quer? Eu ia pegar uma lista. No mínimo ia demorar uns 10 minutos. Eu quero isso, eu quero aquilo outro, aquilo outro. Poucas palavras. Só quero um coração que ouve. Eu fico imaginando um crente no século 21 dobrando o joelho, precisando de tanta coisa, mas a coisa que ele diz para Deus é: Deus, eu quero somente ouvir tua voz. Eu só quero conhecer a tua voz. Eu quero entender a sua voz. Me ajuda a te ouvir e obedecer. Se coloque de pé nessa noite, adorando o Senhor Jesus, porque um coração que ainda ouve a Deus pode conquistar muitas coisas. Nas minhas palavras, Deus dizendo: o quê? Não com tom de você escolheu errado, mas o quê? Você foi fenomenal. Top das galáxias. Foi sobre, como diz aqui o linguajar dessa igreja, sobre descobrir os segredos de Deus. É por isso que Deus deu. Antes de ter, tem que ser, meu filho. Eu não sei no mundo, mas com Deus já aprende aí. Antes de ter, tem que ser. O homem não recebe nada que não seja dado por Deus. De onde vem todo dom perfeito? Diretamente do Pai das luzes.
Aí Deus fala, porque você é o cara, eu não erro. Eu sabia que Davi morrendo, tu ia dar conta do recado. Deus não erra, tá, bispo? Quando Deus chama, quando Deus promete, Deus não erra. O negócio é se você se manter na fé até a promessa chegar. Porque o desafio vem. Na hora que você olhou e Deus falou, é lindo, não é? É promessa, não é? É. Tá babando, tô. É seu. Você tem que guardar isso até o fim. Mesmo que seja um decreto do homem dizendo, não deu certo, você diz, não aceito. É meu. Deus me deu. E foi isso que ele fez com Salomão. Porque você não pediu morte de inimigo, prosperidade? Eu vou te dar tudo isso. Inimigo que quiser mexer com você, eu mato. Teu reino terá paz. Pessoas estão perdendo a paz porque não tem sabedoria. Estão andando atribulados, ansiosos, desesperados. Mas o Salomão de Deus, ele tem paz. E paz não é ausência de prova nem de luta, tá, meu irmão? Ele está de boa porque a vida dele é melhor. A grama do vizinho sempre é mais verde, né? Quer trocar de lugar? Porque Jesus é o príncipe da paz. É Ele que faz o crente ter paz em meio à guerra, todo dia. É Ele. E Ele vai ter a prosperidade ao qual a Bíblia diz, ninguém, nem sheik árabe lá em Dubai, nem descendente de Jafé, nem os maiores inteligentes judeus, de 100, nem os donos do Mastercard da Europa, os Jafé, ninguém vai ter tanto como você vai ter, Salomão. Eu estou terminando aqui. Para a gente que estava, eu já vi tanta coisa, né? Que Salomão morreu desviado e foi para o inferno. Não sei aonde, eu me mostra, irmão. Salomão morreu desviado e foi para o inferno, mas ninguém que fala isso me mostra. Mas eu mostro ao contrário. Porque a minha Bíblia diz que quem fica prostrado é ímpio quando cai. Justo ele pode até cair, mas o Senhor o levanta. Ele mesmo disse isso, não há homem que não peque, que não erre. O pai de Salomão caiu, mas levantou. Salomão caiu, mas levantou. E o último livro dele, que é Eclesiastes, que ele já está mais velho, ele vai dizer assim, não me chame de rei no livro. Ele está profetizando, transbordando aqui. Me chame de pecador arrependido. Quando estuda a Bíblia, precisa não. Estou terminando. Quem estuda a Bíblia, descobre, mas quem não fica ouvindo e repetindo mentira. Porque gente frustrada gosta de queimar o filme de quem tem sucesso. Isso aqui é uma tipologia. Por que falar que Salomão terminou desviado? Porque todo aquele que tem coração limpo diante de Deus, Deus honra. O invejoso fica falando que está desviado e caído. Mas ele termina dizendo, sou um pregador arrependido e tudo é vaidade. Não precisa, já falei. Tudo é vaidade. Não precisa não. Tudo é vaidade. Como é que uma pessoa que não se arrependeu vai dizer que tudo da terra é vaidade, que o fim do homem é temer a Deus e guardar os mandamentos? Para terminar, um coração de Salomão não larga a Deus por causa de coisa material. Isso é para a gente porque recebeu um dinheirinho na conta, um carrinho, sai da igreja. Porque arrumou um namoradinho que as unhas, que não é crente, vai embora da igreja. O homem teve o que ninguém teve nem vai ter na terra. E terminou amigo de Deus.
para ensinar você que é crente materialista, que só vem para a igreja para ficar pedindo vitória, que o segredo do cristianismo não é vitória, é andar com Deus. Não importa o que esteja acontecendo, meu filho. Não importa se você está em vale, está em monte, deserto, terra, não interessa. Quem é adorador não está preocupado com isso. Está preocupado em andar com Deus. Quem é adorador não está preocupado com isso. Está preocupado em andar com Deus. Interesseiro que fica só olhando terra, 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 dinheiro, vitória, não sei o quê. Adorador olha para Jesus e vive com Deus. Eu queria nessa noite, né, eu achei tremendo o que a bispa falou aqui na sexta, né, que quando você congrega aqui, né, você tem que estar aqui com amor, né, tem que querer. Achei muito legal ela falando isso aí, que não quer ninguém obrigado aqui, né? Quem estava aqui lembra, né? Que se uma pessoa não gostar de uma igreja, quiser ir embora, irmãos, não existe isso aqui de falar que o pastor vai lançar maldição, que vai desviar, que a sua vida vai ser destruída. Vai ser se você ir para o mundo. Se tu ir para o mundo, meu filho, o diabo vai te estar na mão do capeta, né? Mas tem gente que às vezes não quer estar numa igreja, quer estar em outra e fica se sentindo obrigado. Eu estou repetindo as palavras dela aqui como pastor, dizendo: irmão, não esteja aqui obrigado. Se hoje você quiser ir para qualquer outra igreja, irmão, vai sair feliz. Sabe por quê? Porque Deus mostrou que está sacudindo aqui e eu vi Deus tirando gente daqui. Mas você que é daqui, você que ama esse lugar, você que veste a camisa, né? Que o pastor conhece quem fica feliz pelos projetos, quem quer ajudar do seu jeito, da sua forma, né? Quem está aqui torcendo, né? Se Deus colocou aqui, você está feliz aqui, irmão, não saia, né? Fique com a gente. Mas quem não quer, irmãos, não tem negócio de se sair Deus vai te pegar. Não, para com isso. Século 21. A opressão talibã religiosa já não existe mais não. Não segura não. Que antigamente a religião foi um impedimento do evangelho, né? Coisas dos homens, né? Não podia ter forró, os cantores de Corinho de Fogo choravam. O dom do cara o cara gosta do tchucu tchucu tchucu. Aí tem que ficar ouvindo: sim, eu porfiarei. Tortura. Aí quebrou, deixa o Corinho de Fogo entrar na igreja, não é para Deus? Foi. A mesma coisa com bateria. O baterista aqui, eu já fechei aí, se quiser coisa tal. O baterista aqui, ele manda ver na bateria aí, na unção, né, bispo? Vocês gostam aqui da bateria? É alta demais.